Olá, meus amores. Boa tarde para todos vocês. Vamos lá dar início a mais uma aula de português, nesse dia 8 de julho de 2020. Pessoal, nessa aula de hoje nós estaremos estudando um pouquinho sobre o gênero textual editorial e veremos também um pouquinho sobre o estrangeirismo. Então vamos lá, pessoal. Peguem aí o caderno de vocês, porque vocês deverão fazer anotações sobre esse slide, tá certo? Então vamos lá, peguem aí o caderno, a caneta e vamos estar registrando o mais importante do slide, tá certo? Em forma de tópicos, ok? Vamos lá. Começando aí com a definição, pessoal, vamos lá. O que é esse gênero textual, certo? O conceito, vamos lá. É um gênero argumentativo assinado por um veículo de comunicação com o objetivo de apresentar argumentos a respeito de algo relevante para a sociedade, visando convencer o leitor. Então, é um gênero argumentativo. Então, a gente já estudou um pouquinho sobre a questão da argumentação, para que serve a argumentação. Nós estudamos também as contra-argumentações, não é verdade? Então, vocês já têm uma noção do que isso significa, certo? Então, esse gênero textual, pessoal, editorial, como foi falado aí já na definição, ele não vai ser assinado por uma pessoa em si, um autor, tá bom? Como a gente costuma fazer nos nossos próprios textos. Ele vai ser assinado por um veículo, por um jornal, por uma revista, entendeu? Ele vai ser feito por alguém que é chamado de editor, né? Editorialista, e ele vai ser publicado, tá bom? É como se fosse um resumo de tudo que vai ser falado naquele jornal, naquela revista, ok? Então, vamos lá. Algumas características desse gênero textual, vamos lá. Apresentam os assuntos que serão abordados em cada seção do jornal. Então, em cada seção do jornal, ele vai estar relatando sobre elas, tá bom? Sobre esses assuntos que serão abordados. Em cada seção, a gente sabe que um jornal, quem já teve contato com um jornal, vai ver lá que ele vem dividido em várias seções, vários assuntos. Vem a questão política, a questão da economia, da cultura, do esporte, do turismo, do país em si, da cidade, vem os classificados, entre outros. Então, o editorial vai servir para fazer um resumo do que será tratado em cada seção do jornal, da revista, tá ok? Então, como eu havia falado, são organizados pelos editorialistas que expressam a opinião da equipe e, por isso, não recebem assinatura do autor, certo? Então, vai ser a opinião da equipe em si, do grupo, tá ok? Por isso que ele não recebe uma assinatura fixa de um autor apenas. Tanto nos jornais como nas revistas, podemos encontrar os editoriais intitulados como, por exemplo, Carta ao Leitor ou Carta do Editor, né? Que é o editorialista, ok? Então, tanto pode vir lá Carta ao Leitor, como também Carta do Editor, tá certo? Pode ser um texto dissertativo, argumentativo. Os editoriais apresentam a estrutura básica dividida em 3 partes principais. Vamos ver lá quais são essas partes. A introdução, que nessa introdução vem a exposição do assunto que será tratado no decorrer da leitura. Aí virá também os argumentos, que é aquele momento em que a argumentação do escritor será a principal ferramenta. Nessa parte, ele pode estar colocando a opinião do grupo, da equipe, sobre aquele assunto que está sendo abordado. E vem, por final, a conclusão, que é a finalização do texto com a opinião do autor ou da equipe também, tá certo? Porque a gente sabe que a conclusão é como se fosse uma retomada de todo o texto, certo?
Vamos dar continuidade. São textos relativamente curtos, então não são textos muito longos, como, por exemplo, o Conto de Enigma, que a gente acabou de trabalhar, certo? Eles são relativamente curtos, tratam de temas da atualidade, com certeza, né? Uma revista, um jornal, sempre vai trazer temas atuais do que está acontecendo agora. Uma linguagem simples e clara, tá bom? Porque o jornal e a revista, eles acabam que circulando no meio de todos os tipos de pessoas, né? Então tem que ter uma linguagem bem simples e clara. E ele tem um caráter objetivo. Se ele vai falar sobre a questão do esporte, por exemplo, ele tem que ser objetivo naquilo que ele está falando. Aí vamos lá, algumas dicas de como produzir uma editorial. Primeiro, pessoal, fazer a leitura de alguma editorial para se familiarizar com as suas características principais, certo? É bom a gente fazer a leitura, a gente conhecer um pouco, e a gente vai estar fazendo, né, isso, porque o livro de vocês vem trazendo. Conhecer os assuntos que serão abordados no meio de comunicação, quais são os assuntos que serão abordados. Então, por isso que precisa-se de um grupo, da opinião de todos sobre aquele assunto, certo? Fazer uma síntese de todo esse conteúdo para que ele seja apresentado para o público. Então, é bom sim fazer uma síntese e seguir a estrutura básica, né? Que a gente viu, que é a introdução, a questão da argumentação, que é colocado também como desenvolvimento, e a conclusão. Fazer uma revisão para nos certificarmos de que nosso texto ficou coerente e não apresenta erros na norma culta. Lembrando, pessoal, que essa questão da norma culta, certo, da linguagem, vai depender muito do público ao qual essa revista deseja alcançar, tá certo? Se for um público infantil, por exemplo, algo voltado para as crianças, algum assunto do tipo de alguma revista, claro que vai utilizar uma linguagem mais adequada ao nível, certo? Agora vamos para a questão do estrangeirismo. Vocês já ouviram falar nessa palavra estrangeirismo? O que é que vem aí à mente de vocês quando vocês escutam essa palavrinha? Aí vamos lá, ó. É um vício de linguagem que corresponde à utilização de palavras, termos ou expressões estrangeiras. Aí aqui a gente vai ver alguns exemplos, tá bom? Então, é um fenômeno natural, é tido como um fenômeno natural de enriquecimento do idioma, do nosso idioma, né, o brasileiro, o português, pois se trata de um processo que aumenta o poder expressivo das línguas, facilitando a comunicação e a interação. A maioria dos vocábulos da língua portuguesa são de origem latina, grega, árabe ou inglês, e também tem muitos que é francês, viu? Francesa. Exemplos de palavras estrangeiras em que não ocorreu o aportuguesamento, que assim é chamado, viu? Aportuguesamento. Por exemplo, o hot dog, a gente conhece como hot dog também, né? Que é o cachorro quente. O show, a gente sabe o que é um show, é um espetáculo, então ele permaneceu da mesma forma. O bacon, né? Que é o famoso toucinho, então ele permaneceu da mesma forma. E o mouse, né? Que é o aparelhozinho lá do computador. Então, eles não sofreram aportuguesamento, eles permaneceram da mesma forma, certo? Aí vamos agora, ó. Entretanto, há palavras em que o processo de aportuguesamento é notório, ou seja, a adaptação das palavras para o português. Exemplo, olha lá, ó. O futebol, certo? Que vem do inglês. Aí tem lá futebol, né? Tem o basquetebol, tem o abajur, certo? Aí nós temos aí o abajur, né, do francês. Olha aí como é a escrita dele, ó, no francês. Aí nós temos o batom. Olha como ele é escrito, ó. Então, todas essas palavras sofreram com o aportuguesamento. Elas tiveram que ser transformadas, certo? O bege, ó, o bife, o esporte, certo? Então, são alguns exemplos de palavras que sofreram com o aportuguesamento, certo?
Aí aqui a gente conclui esse breve slide falando um pouquinho sobre o gênero textual e essas características dele, tá certo? É a questão do estrangeirismo também, ok? E agora eu vou estar postando aqui a nossa agenda de hoje. Após vocês estarem concluindo aí as anotações de vocês estarão fazendo a resolução dessas páginas, olha aí, ó. Certo? Primeiro vocês estarão fazendo a leitura do primeiro editorial de vocês, da página 40 e 41, e em seguida vocês estarão fazendo a resolução dessas páginas, tá certo? 42, 43 e 44, ok? Qualquer dúvida, estou aqui, tá bom? Vocês podem estar me perguntando.